Olá, gente! Vamos dar continuidade a mais um tópico de urgência obstétrica. Para quem não me conhece, meu nome é Kellen Cristina, sou enfermeira e estou acompanhando vocês nesse curso. Vamos lá, então, no nosso tópico 2.3, nós vamos falar sobre doença hipertensiva específica da gravidez. A doença hipertensiva da gravidez é uma complicação mais frequente na gestação, que acarreta um aumento dos níveis pressóricos da gestação previamente, que inicialmente é normotensa. E constitui a primeira causa de mortalidade materna no ciclo gravídico puerperal. A doença, que é uma doença hipertensiva durante o período, pode ser classificada ali como pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome de HELP e pré-eclâmpsia superejuntada e ainda de forma dependente, tá? Como se apresenta, pode causar algumas alterações renais e cardiovasculares, tá? Lembrando que quando a mulher está no período, gravídico, todo o sistema fisiológico dela é alterado. Também pode ser alterado as funções hepáticas, cerebrais, sanguíneas, o sistema ali, de angiotensina, a aldosterona. Todo esse sistema, ele vai ser modificado durante esse período. De acordo com o Consenso Brasileiro de Cardiopatia e Gravidez 2004, tá? Considera-se hipertensão na gravidez quando a pressão arterial estiver maior do que 140 por 90 milímetros de mercúrio, em 2 tomadas com intervalo de 4 horas. Então, você vai verificar a PA, dessa grávida num período ali de 4 horas. Se estiver alterada, aí você pode considerar, tá? E essa grávida, ela precisa estar em repouso, ou quando houver o aumento que ali mais ou menos um parâmetro de 30 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica. O aumento maior de 15 milímetros de mercúrio da pressão arterial distólica. Em relação aos conhecimentos, desses conhecimentos de níveis prévios da gestação, tá? Lembrando que durante a gravidez nós temos um parâmetro para PA e nesse período, no período normal em que a mulher não está grávida, nós temos outro período que a pressão arterial, de acordo com o Ministério da Saúde, é considerada normal, 120 por 80. Os fatores de risco existentes são os fatores que fazem com que uma mulher grávida tenha mais riscos de desenvolver a pressão arterial durante a gravidez. E eles podem ser a primeira gestação, quando essa gravidez ela é bem precoce, adolescentes, gestante com menos de 16 anos, tá? Lembrando que a mulher, quando ela tem a sua primeira menarca precocemente, com 12, 13 anos, não significa que ela está preparada para gerar uma criança, tá? O corpo dela não está preparado ainda para gerar uma criança. Essa mulher ainda está em desenvolvimento. Gestante com mais de 30 anos, obesidade, tá? A raça negra também tem a raça negra já tem a predisposição de desenvolver, tá? Hipertensão. Aí grávida, isso aí altera ainda mais. Doenças prévias, como diabetes, doenças renais e lúpus. Histórias de familiares com pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. E nós vamos entender agora o que é a eclâmpsia, pré-eclâmpsia, tá? A diferença entre eles. A pré-eclâmpsia é o termo dado ao desenvolvimento de hipertensão com proteinúria, principalmente a albumina, ou edema de mãos ou face não fisiológico na gravidez, tá? Lembrando que a mulher lá no último período, tá? No último trimestre da gestação, ela começa a ficar edemasiada. Mas tudo tem o seu tempo, tá? Precocemente não é bom. Então isso também tem que ser investigado e observado durante o pré-natal desta mulher. Ocorre ali, quando essa mulher está com a predisposição para desenvolver o pré-eclâmpsia, isso vai acontecer ali na 20ª
semana de gravidez, tá? Entre a 20ª semana de gravidez, tá? De gestação, e no final da primeira semana pós-parto. Então, essa mulher pós-parto também pode, tá? Tá ali com edema de face e com as mãos também edemasiadas. Sendo uma patologia predominante da primigesta. O que é a primigesta? Mãe que só teve uma gravidez. A síndrome de HELP são iniciais usadas para descrever a condição de paciente com pré-eclâmpsia grave, que vai apresentar ali, tá? As seguintes, vamos entender o porquê que se colocou síndrome de HELP, né? A letra H significa hemolíase, fragmentos das células vermelhas do sangue na circulação. L, níveis elevados de enzimas hepáticas. LB, diminuição de número de plaquetas. Por isso que tem essa sequência, tá? Síndrome de HELP. A pré-eclâmpsia superajuntada é quando a pré-eclâmpsia se associa à hipertensão pré-existente. A mulher já tem uma hipertensão, ok? A gestação ocorre de 15 a 30% dos casos, aumentando o risco quando a gestante apresenta o comprometimento renal. Tá? Então, quando essa mulher ela já tem uma pré, disposição para desenvolver hipertensão, ou tem familiares, né? Ela pode desenvolver, tá, hipertensão durante a gravidez. Ela pode também, durante, né, a gravidez, controlar isso, que é o correto, a gente controlar essa hipertensão. E logo após o parto, semanas depois, a PA dela normalizar. Igualmente, a diabetes gestacional, tá? Os cuidados de enfermagem que nós vamos ter com esse paciente, né? É orientar o repouso no leito. O repouso no leito provoca o aumento da diurese, diminuindo a pressão sanguínea e o edema. Além disso, não estimula o trabalho do parto. Então, essa mulher ela precisa ser orientada a ficar de repouso, tá? Ficar tranquila, né? Deitada, elevando as pernas, se preciso, né? Trabalhar ali a circulação dessa mulher para que ela fique bem tranquila mesmo, para que nada possa alterar a PA dela. Verificar o peso diário da paciente, né? Em jejum, de preferência em jejum, e observar os edemas, tá? O edema de face, o edema de mãos. Este deve ser verificado todos os dias na mesma hora, de preferência de manhã e com a bexiga vazia. A modificação do peso ou o aparecimento de edema em face e nas extremidades pode indicar o aumento ou a diminuição na retenção de líquido. Lembrando que tem muitas mulheres que não conseguem entender, né? Se eu tô tomando muita água, eu vou reter muita água. O ideal é que você tome muita água. Quanto mais água você toma, mais o teu corpo ele vai botar o líquido para fora. E o teu rim vai filtrar ainda melhor as toxinas que você tem no corpo. Verificar, tá, os sinais vitais a cada 4 horas, principalmente o controle da PA, pois a elevação dela é indicativo de agravamento da doença. Fazer a escuta, né, do BCF, que é o batimento cardíaco fetal, de 4 em 4 horas, avaliar o bem-estar ou comprometimento fetal. Nós temos que avaliar se essa criança, se ela está se mexendo, né? Como é que estão os batimentos cardíacos desse feto, que é para saber se ele não está em sofrimento fetal. Avaliar a ingesta de líquidos e a eliminação também. Então, se ela está botando muito líquido para dentro e não está eliminando, isso já é um alerta. Está indicando que o sistema renal dela não está funcionando, está comprometido. O balanço hídrico, que é o que nós vamos fazer, né? Quantos litros de água essa mulher está botando para dentro? Se essa mulher estiver internada, nós vamos verificar quanto foi infundido de soro. Tudo que for líquido, nós vamos ter que anotar, tá? Para depois a gente fazer o balanço hídrico e saber quanto colocou para dentro e quanto saiu do corpo desta mulher. Avaliar o funcionamento adequado dos rins. O rins precisa estar funcionando. Se não está funcionando, essa mulher vai ficar extremamente demasiada. Os cuidados de enfermagem ainda é orientar o paciente, né, na diminuição da ingesta de sódio, que é o sal. A medida, né, é mais um recurso utilizado
a fim de evitar a retenção de líquido. Então, quem tem hipertensão tem que evitar o máximo de comer sal, né? Porque o sódio, ele faz com que você retenha líquido. Lá no tópico 2.4, nós vamos falar sobre o deslocamento, tá, prematuro da placenta, a placenta prévia e outras. O deslocamento prematuro da placenta é definido como a separação da placenta normalmente inserida da saída do feto em gestação de 20 semanas ou mais semanas completas. É comum em mulheres multíperas que já tiveram muitos filhos, tá? Muitos filhos, 2, 3, 4, tá? Que é aquelas mulheres que têm bastante filhos. Com histórico de deslocamento, tá? De placenta prévia, em gestação anterior, este também pode ser um risco, ok? Mas não é regra, pode ser um risco, tá? Aumentado ali em ocorrência de 8 a 12 vezes. Principalmente, tá? Também pode ser a principal causa do deslocamento prematuro da placenta, é a ruptura dos vasos maternos na descida basal. Idade materna avançada, então aquelas mulheres que decidem engravidar, tá? Bem tarde, também podem ter ou não, também não é regra, porque tem mulheres que estão na idade gestacional e acontece, e tem mulheres que engravidam bem tardiamente e não acontece nada, tá? Então vai depender muito da saúde dessa mulher, do acompanhamento dessa mulher, o pré-natal feito certinho, tá? O estilo de vida, isso tudo compromete esse processo também. A hipertensão também, tá? Induzida pela gestação ou crônica. Isquemia placentária, doença da isquemia placentária. Infecção, que é a infecção do líquido amniótico. Vasculite, outros distúrbios vasculares, e deslocamento prematuro da placenta prévia. A separação pode ser parcial ou total e é classificada em 3 graus, levando em conta os achados clínicos e laboratoriais de acordo com a classificação de Sher. O primeiro grau é o sangramento genital discreto, sem hipertonia uterina, né, significativa, a vitalidade fetal preservada, então nós vamos saber se esse feto está bem. Geralmente o diagnóstico no pós-parto com a identificação de coágulo retroplacentário. Grau 2, sangramento genital moderado, contrações tetânicas, presença de taquicardia na mãe, tá? Materna, alterações posturais da pressão arterial. Grau 3, sangramento genital importante com hipertonia uterina, hipotensão arterial materna e óbito fetal. Grau 3.A, sem coagulopatia instalada. 3B, com coagulopatia instalada. A placenta prévia, tá? O desenho, ele é bem característico, tá? Dá para vocês identificarem direitinho, ó. Placenta prévia total, a gente vê ali o deslocamento total, tá? Do fundo. E a placenta prévia parcial, só é um pouquinho, não deslocou tudo, né? É a implantação da placenta sobre o orifício interno do colo, então ela vai se deslocar ali do colo uterino, tá? Ou próximo dele. Normalmente ocorre sangramento vaginal vermelho vivo, tá? Porque pode acontecer de ter um sangramento que é aquele que a gente chama o sangue achocolatado, tá? Que ele é escurinho. Mas esse, quando tem, é um vermelho bem vivo. E indolor após 20 semanas de gestação. Sua classificação dependendo do grau de cobertura ou proximidade do orifício interno da seguinte forma. Placenta prévia total, ocorre todo o orifício cervical interno, está coberta pela placenta. Placenta prévia parcial ocorre quando o orifício interno encontra-se parcialmente coberto pela placenta. Placenta prévia marginal, tá? Vamos lá, ó, identificando ali com o desenho. Ocorre quando a placenta encontra-se na margem ou borda do orifício interno.
A placenta prévia baixa ocorre quando a placenta encontra-se implantada no segmento inferior e encontra-se próximo do orifício interno, mas não alcançada. Geralmente, existem mulheres que manifestam, né, ali com a 20ª semana, e isso a placenta pode retornar, ficar tudo bem, mas pode ser que não. Então, essa mulher, ela vai ter que ter um cuidado redobrado, ficar em repouso, até que ela seja liberada pelo obstetra. No tópico 2.5, nós vamos falar sobre os cuidados imediatos, pós-partos e emergências obstétricas. O pós-parto é necessário, né, uma supervisão rigorosa da puérpera. Essa puérpera, né, depois do parto dela, não existe só os fatores fisiológicos. Nós temos que entender também que nós vamos trabalhar com os fatores psicológicos. Essa mulher está extremamente, né, suscetível a qualquer tipo todas as pressões estão sobre ela nesse momento, né? Ela vai ter muitas dúvidas, ela vai achar que não vai poder cuidar do bebê, e aí neste momento essa mulher ela pode desenvolver uma depressão pós-parto. Então é por isso que ela também, né, pode ter esse problema de depressão, e é importante que ela tenha todo o acompanhamento dessa equipe, tá? Todas as dúvidas dela devem ser sanadas, né? Tudo aquilo que ela tiver dúvida e que a gente puder ajudar naquele momento é importante, tá? Isso chama-se humanização pós-parto. No pós-parto, é necessária a supervisão rigorosa da puérpera com placenta prévia, tá? Para evitar a complicação ainda espaciais, né? Que são possíveis ainda também de ocorrer. Neste momento, os cuidados básicos são monitorar a recuperação pós-anestésica, logo pós-parto. Nós temos que observar como é que estão as perdas, né? Que são os locos, verificar os débitos urinários, verificar os catéteres, né? Que vão estar com essa mulher. Em caso de cesárea, né, essa mulher ainda vai ficar ali com a sonda logo um período. Depois é que nós vamos tirar essa sonda, fazer a retirada dessa sonda, porque o corpo dela está extremamente relaxado. Então, ela não vai ter, né, como mandar os comandos, né, que são os comandos involuntários, para que essa urina saia. Então, ela vai ter ainda que ficar com essa sonda um período. Depois que passar o período da anestesia, nós vamos retirar a sonda. Mas é importante que ela fique até mesmo para a gente verificar como é que está a função renal dela, tá? Até para fazer o balanço hídrico também. Identificar sinais de infecção puerperal, nós vamos verificar como é que está essa ferida operatória, se for cesárea, vamos verificar como é que está o corte, né? Se foi feito um EPIS, nós vamos verificar como é que está também. Manter a hipermeabilidade das vias respiratórias, saber se essa mulher está respirando bem, se ela está com dificuldade de respirar, se está dispneica, se não, isso tudo nós temos que observar. Manter o material para reanimação cardíaca completo, tá? À mão. Então, sempre, né, na sala que você, depois da anestesia, você vai ficar na sala, né, de recuperação. Então, essa sala, ela tem que estar preparada ali com um carrinho de parada a posto, para que a gente possa, em qualquer ocorrência, a gente ter, né, em mãos para socorrer essa grávida. O colo do útero e a vagina são inspecionados em busca de lacerações, que se apresentam, né, são reparadas com a episiotomia. Então, depois, né, vai ser reparado o tempo, né, com o tempo, o nosso corpo, ele também vai sarando ali, e é importante que a higienização também dessa mulher seja feita da forma correta, para evitar infecções. Assim que a mãe e a criança estiverem se recuperando normalmente, podem ser colocadas juntas. Então, primeiro, se for, né, um parto cesáreo, a mãe vai ficar no lugar e o bebezinho vai ficar lá no bercinho. Se for um parto normal, geralmente os dois já ficam juntos, porque o processo de recuperação é bem mais rápido, tá? Muitas mães desejam começar a amamentar logo em seguida ao parto, e essa atividade deve ser encorajada. Lembrando que a mulher, quando amamenta logo em seguida após o parto, a contração do útero, né, é feita, e isso ajuda no processo, tá?
puerperal. É bom que essa mulher amamente logo para fazer a contração uterina. E aí, nesse processo, se libera, né, ocitocina, que é importante até mesmo para estimular o leite. Durante a primeira hora do parto, a mãe deve ser observada rigorosamente para ter certeza de que o útero está contraindo, avaliado, né? A gente vai avaliar a contração desse útero pelo exame físico, né? Nós vamos fazer a palpação do abdômen. Verificar o sangramento vaginal, né? Que se está dentro da normalidade, que nós vamos verificar os locos, né? Para saber como é que está o sangramento, se está pouco, se está abundante. Então, isso tudo também é nosso papel da enfermagem. O tempo entre, né, a dectação da placenta, até 4 horas, pós-parto é chamado de quarta fase do trabalho de parto. A maioria das complicações, como hemorragia, acontece no período, tá? Nesse período de depois que passa a anestesia ou depois do processo de dequitação da placenta. Então, essa mulher ela vai precisar ter um acompanhamento rigoroso da equipe de enfermagem, que é o nosso papel. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijo, tchau!